Hoje tem análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Safra brasileira de grãos marca mais um recorde histórico. Consumo de carnes na China está sendo impactado pelo coronavírus. Hoje também nós teremos cotações. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O quinto levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mostra uma produção maior que as estimativas anteriores. Segundo o documento divulgado nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, a expectativa é colher 251 milhões de grãos, de toneladas de grãos em todo o Brasil. A Flávia Agnello, lá em Brasília, ela traz pra gente mais informações. Soja e milho puxam a alta, mas outras culturas, como o algodão, seguem o bom desempenho. Nem mesmo os problemas climáticos enfrentados na área produtora do Rio Grande do Sul foram suficientes para afetar a safra brasileira, como ressalta o diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB, Guilherme Bastos. Faltou também chuvas em algumas regiões ali, causando um impacto na produtividade de soja e de milho. Então, de fato, assim, ficou uma condição realmente diferenciada em relação ao restante do país, que também não teve um início tranquilo, né? Tivemos eventos aí de seca registrado no Mato Grosso do Sul, Goiás, mas que, enfim, isso acabou empurrando aí o plantio da soja e depois as chuvas vieram para recuperar. O secretário substituto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz, lembra que o próprio sistema de produção adotado pelos agricultores brasileiros favorece a recuperação da lavoura. Sobretudo essa grande agricultura, né, de grãos, arroz, soja, milho, algodão, trigo, dentro desses sistemas de plantio direto de produção, que você movimenta muito pouco solo, ele resiste a determinadas adversidades climáticas, seja do ponto de vista de estiagem, seja do ponto de vista de uma chuva, né, bem acima do normal. Além das informações sobre os principais grãos produzidos no país, o quinto levantamento trouxe pela primeira vez dados sobre o cultivo do gergelim. A cultura agora será acompanhada periodicamente, como revela o superintendente de informações do agronegócio da CONAB, Cleverton Santana. Já é a terceira safra que o Mato Grosso planta, mas agora ganhou relevância, um aumento de 200% em relação ao ano passado, e o resultado é que ele entra agora no monitoramento e no acompanhamento mensal da CONAB. Mais informações sobre a produção de grãos em cada estado brasileiro podem ser encontradas na íntegra do documento, disponível em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Em suas redes sociais, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou e parabenizou os produtores. Olá, meus amigos, minhas amigas, uma ótima notícia que eu venho aqui trazer sobre o novo recorde da safra brasileira que está em curso. 251 milhões de toneladas serão colhidos, fazendo novamente que a agricultura brasileira continue a puxar e a ser o motor da economia do nosso país. Parabéns, agricultores, parabéns a todos aqueles que trabalham com a agricultura no nosso país. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O relatório de fevereiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, projetou safra mundial de soja em 2019-20 de 339,4 milhões de toneladas. No relatório anterior, a previsão era de 337,7 milhões. Os estoques finais estão estimados em 98,86 milhões de toneladas contra 97,2 milhões de toneladas esperadas pelo mercado. Em janeiro, a previsão era de 96,67 milhões. O USDA elevou as estimativas das importações chinesas em 19-20 de 85 milhões para 88 milhões de toneladas. No ano anterior, o número foi de 82,54 milhões de toneladas.
Vlamir Brandalize comenta o mercado nacional e internacional da oleaginosa. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional. Tivemos aí o relatório do USDA, o USDA apontando como principal variação frente ao mês de janeiro. A safra brasileira foi aumentada aí de soja de 123 para 125 milhões de toneladas. O USDA aumentou 2 milhões de toneladas da safra do Brasil. Isso acabou inibindo o fôlego positivo que o mercado veio, porque com relação à safra dos Estados Unidos, teve notícias boas pelo USDA. O USDA apontou aumento das exportações, já beirando a casa das 50 milhões de toneladas, com 49,7 milhões de toneladas projetadas. O mês passado eram 48,3, houve um aumento aí de 1,4 milhão de toneladas aí na exportação, bem acima das 47,5 milhões de toneladas exportadas no ano passado. E com isso, o que a gente já vinha comentando, uma expectativa é que o estoque americano recuaria, e recuou mais do que a gente esperava, porque agora veio com 11,5 milhões de toneladas e o mês passado, mês de janeiro, era 12,9, então houve uma queda de 1,4 milhão de toneladas nos estoques americanos. Lembrando que o estoque do ano passado era 24,7 milhões de toneladas, caiu mais de 50% e esse fator é positivo. O único fator negativo efetivo aí do relatório veio em função do aumento da estimativa da safra brasileira, que fez com que a produção mundial agora está estimada em 339,4 milhões de toneladas, frente às 338,7 milhões de toneladas do mês passado. No ano passado eram 358,7 milhões de toneladas. Note-se aí que ainda estamos com uma safra quase 20 milhões de toneladas abaixo do ano passado, em função da quebra da safra americana, que veio com 96,8 milhões de toneladas. Então, esse é o ponto importante do quadro do momento. Basicamente, a variação importante foi o aumento da safra brasileira e redução dos estoques dos americanos e aumento das exportações americanas. O aumento das exportações americanas está ligado também ao USDA trouxe, né, a importação chinesa. O USDA aponta 88 milhões de toneladas de importação da China para esse ano. Eram projetados antes 85 milhões e o ano passado foi 82,5. Então, mesmo com todos os problemas, o USDA está otimista e mostra crescimento das importações da China, que vai precisar mais soja. Então, esse é o quadro lá no mercado internacional para soja, em cima do relatório do USDA, e que acabou sendo meio neutro, não trouxe muita novidade para Chicago, né? Então, para Chicago ele teve fatores positivos, como também teve o aumento da safra brasileira, que foi o limitante aí, que acabou anulando o potencial de alta aí do momento aí do pregão. No mercado brasileiro para soja, os negócios continuam muito lentos, os vendedores esperando mais para negociar. Nós tivemos aí o relatório das exportações, já mostrando que na primeira semana de fevereiro foram 992,8 mil toneladas embarcadas. O ritmo das exportações da soja cresceu forte, porque no mês de janeiro todo foram 1,4 milhão de toneladas exportadas. Então o ritmo agora já é um ritmo de embarques acelerados dos contratos antigos, porque não estão saindo quase nada de contratos novos. O ritmo avançou, mas pouco movimento novo. A Conab também divulgou seus dados aí, com a projeção da safra brasileira de soja em 36,8 milhões de hectares, crescendo 1 milhão de hectares em relação ao ano passado, que era 35,8. Com relação à área, a Conab está dentro da maioria da média do mercado. Nossos números da plantio continuam sendo apontados em 37,4, é um pouco maior, em função de que tem dados um pouco maiores em cada estado e acaba refletindo num volume de área maior. A safra está sendo estimada em 123,2 milhões de toneladas pela Conab, que é 1 milhão de toneladas acima do mês passado, que eram 122,2 milhões de toneladas, e bem acima do ano passado, que foram, nos dados da Conab, 115 milhões de toneladas. Então esse é o quadro da soja apontada pela Conab no seu relatório agora também desse mês de fevereiro. E no próximo bloco tem análise de mercado do milho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38
é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O milho brasileiro nesta terça-feira, dia 11, ultrapassou R$ 50 por saca de 60 quilos pela primeira vez desde 2016, mesmo com a colheita recorde registrada ano passado. A produção brasileira de milho ultrapassou as 100 milhões de toneladas em 2019, estabelecendo um novo recorde, mas a forte demanda de frigoríficos locais e produtores de etanol do milho esgotaram os estoques. Segundo o Brandalize, o USDA aponta aumento de consumo de milho americano para a produção de etanol e a safra de milho brasileiro está começando a ganhar ritmo. Com relação a milho, temos aí o USDA apontando avanço no consumo de milho para etanol, agora nos Estados Unidos, no caso, agora sendo apontado com 137,8 milhões de toneladas de milho para etanol nessa temporada. No relatório passado era 136,5 e o ano passado foram 136,5 milhões de toneladas usados. Então, há um avanço no uso de milho para etanol nos Estados Unidos. Enquanto isso, ele também fez como alteração uma redução dos estoques americanos para 48,1 milhões, eram 56,4 no ano passado. E as exportações de milho americana perdendo força, né? Agora o relatório veio com 43,8 milhões de toneladas. Então, se compararmos essas 43,8 com o que o Brasil exportou em 2019, nós já somos o maior exportador mundial de milho, porque nós exportamos 44,6 milhões de toneladas. Então, o Brasil passa os Estados Unidos as exportações mundiais de milho. O ano passado, os Estados Unidos tinham exportado 52,46 na safra anterior. Com relação ao quadro mundial do milho, o USDA apontou um leve crescimento da safra para 1 bilhão 111 milhões de toneladas. O mês passado era 1 bilhão 110 milhões de toneladas, ainda abaixo do ano passado, da safra passada, que eram 1 bilhão 122 milhões de toneladas. Com relação aos estoques mundiais, o USDA continua reduzindo, agora para 296,8 milhões de toneladas de milho, frente às 320,5 milhões de toneladas de milho do ano passado. Então esse quadro, ele traz aí uma redução forte no milho aí também. Isso é benéfico aí para milho a médio prazo, né? No curto prazo, pouca influência aí, porque o mercado já esperava por esses dados. Com relação aos demais países produtores, ele manteve a safra brasileira em 101 milhões de toneladas, a Argentina 50 milhões, aumentando a safra da Ucrânia. A Ucrânia veio com 35,8 milhões de toneladas, um pouco acima das 35,5 de janeiro, mas ficando igual à safra anterior aí, que foi 35,8 milhões de toneladas. A safra da Rússia são 14,5 milhões de toneladas. A África do Sul também foi ajustada um pouco para cima, para 14,5, eram 14 milhões da projeção. E aí esse é o quadro do milho aí, principalmente aí no relatório do USDA. Com relação à China, no milho, o USDA mostrou aí a estabilidade na importação, projetada ainda para 7 milhões de toneladas nesse ano de 2020. Esse é o quadro do milho no mercado internacional. No mercado brasileiro, a Conab estimou aí a safra de milho em leve avanço aí frente ao mês passado. Agora com 100 milhões e 500 mil toneladas, em janeiro eram 98,7 milhões de toneladas e a safra desse ano, por enquanto, é um pouco acima das 100 milhões de toneladas colhidas no ano passado. Então, a safra grande. No complexo todo, o Brasil deve colher mais de 250 milhões de toneladas nos dados do USDA, da Conab. Deve ser recorde histórico de colheita e tendo como principal puxador de safra a soja, que já vai para a reta final da safra aí, com 123,2 milhões de toneladas, seguido pelo milho com 100,5 milhões de toneladas. Então, esses dois principais produtos aí que a Conab aponta. Com relação ao mercado interno do milho, segue aí com a safra começando a ganhar ritmo e com isso pressionando o mercado e as cotações em leve queda, indo em busca dos níveis que pode ser conseguido na exportação nos portos, né? Os portos continuam de 40 a 42 reais e o mercado interno ainda trabalhando um pouco acima, né? Então, poucos negócios novos na exportação. A exportação de milho nessa primeira semana de fevereiro chegou a 141,4 mil toneladas, basicamente de contratos antigos. Não teve grandes negócios, quase nada de negócios novos aí na exportação nesse começo de fevereiro. O mercado do milho tende a seguir a linha aí do aumento da colheita, aumento do ritmo da oferta e as acomodações das cotações, que devem trabalhar um pouco mais frágeis do que estão hoje. Ainda tem
fôlego para recuar próximo de 10% aí nas próximas semanas para se adequar com o nível que trabalha nos portos para exportação. Lembrando que nós vamos caminhar aí para uma recorde, uma safra de mais de 100 milhões de toneladas e nós vamos ter que exportar umas 40 milhões aí para deixar o mercado enxuto, senão esse volume adicional sobrando vai pressionar o mercado interno. Tudo caminha porque vamos seguir exportando, né? Porque já tem bons volumes negociados antecipados. Dia 10 de fevereiro foi o Dia Mundial do Feijão, mas, segundo o IBRAF, alguns produtores estão preocupados demais para poder comemorar. As chuvas vêm ocorrendo e a previsão é de um enorme prejuízo. Do ponto de vista do abastecimento, há todos os indicadores que o resultado será de forte valorização do produto. Vlamir Brandalize comenta o mercado do feijão, também do arroz e do trigo. Com relação ao mercado de arroz, segue ainda com pouca oferta no sul. A colheita aí que era esperado um bom ritmo já a partir da segunda-feira, dia 10 de fevereiro, mas ainda poucos colhendo. A maior parte ainda apontando que o arroz gaúcho, principalmente, está com alta umidade e deve entrar na colheita nos próximos dias. Os indicativos seguem firme no Rio Grande do Sul entre 50 e 56 reais a saca e mais compradores que vendedores. A safra efetiva do arroz gaúcho deve vir em março. Pouca oferta nesse mês de fevereiro agora. Então, isso vai dando fôlego aos indicativos que vão se mantendo firme. Isso, o mercado firme vai obrigando as indústrias do arroz a trazer tabelas novas para o varejo aí nessas reposições aí para fevereiro. Com alta nos indicativos do fardo, o pacote na gôndola também está em alta e as marcas aí aparecendo em promoções entre 15 e 16 reais, aí marcas conhecidas, com valorização aí da faixa de 2 reais aí que a gente tem visto nas cotações do arroz desse começo de fevereiro frente aos níveis que trabalhava em 2019. Tem espaço para crescer mais, que estamos num ano aí que nem diz a própria Conab, né? Uma safra brasileira de 10 milhões e meio de toneladas aí, se tudo caminhar dentro das expectativas. Mas o consumo, a Conab estima em 10,4, mas o mercado espera que vai consumir mais. É um ano de crescimento econômico, é um ano de carnes caras, é um ano de trigo caro, ou seja, o trigo vai se valorizar e isso vai beneficiar o arroz, então a demanda de arroz deve ser aquecida e é mais provável que nós vamos ter demanda perto das 11 milhões de toneladas. Além de que nós vamos ter exportações apoiadas pelo dólar em alta, né? Isso acaba beneficiando o arroz e não deixando cair muitas cotações junto aos produtores. Caminha para ser um bom ano para o arroz. Com relação ao feijão também segue numa linha positiva em função de que essas chuvas que têm ocorrido principalmente em Minas Gerais, acabam afetando aí a oferta do produto, que está limitada, a qualidade do produto também não tem muita oferta de produto de excelente qualidade, produto mais comercial até abaixo, em função do produto chuvado, e aí vai deixando as cotações firmes, né? E aí temos aí que lembrar que a partir daqui umas 2 semanas entramos em mais um vazio de ofertas, porque encerrando a colheita dessa região do Unaí também já começa a escassear nas outras regiões, e a demanda ela aquece no Brasil em março, quando volta a atividade econômica e volta às aulas, no fim das férias escolares. Então o mercado feijão de 170 a 210 reais, que tem sido comentado aí, e poderia até rodar acima se tivesse um produto bom, de alta qualidade, do 9,5, que está pouco ofertado nesse momento, e sinalizando um bom ano para feijão também. Então é o ano do feijão com arroz e o ovo junto, que vai puxar a demanda dos alimentos básicos. Com relação ao nosso amigo trigo, segue firme no mercado e aos poucos os moinhos começam a aparecer e vão encontrando aí oferta limitada e o mercado vai pressionando, então vai mantendo os indicativos firmes. Esse é o quadro do trigo, com a faixa de 850 reais no mercado gaúcho, mais de 900 no mercado paranaense, alguns já comentou 950 até 1.000, mas o volume de negócio é muito escasso porque tem poucos vendedores, e o indicativo é que o trigo vai seguir firme nessas próximas semanas. O consumo de carnes da China está sendo impactado pelo novo coronavírus e deve apresentar queda ainda no primeiro trimestre, segundo o relatório realizado pelo Rabobank. De acordo com o portal especializado Carnitec Brasil, a demanda doméstica por carnes no país caiu em janeiro e no início de fevereiro, mas poderá se recuperar a partir do segundo trimestre, caso a propagação do vírus seja controlada. Brandalize agora afirma que o mercado das carnes no Brasil segue muito bem, obrigado. Os nossos amigos das carnes seguem positivo também. O setor da carne segue pressionando
internamente. O boi que tinha recuado em janeiro já estabilizou e voltou a se manter firme no mês de fevereiro. E a boa notícia para o setamento da carne é a exportação, né? A primeira semana de fevereiro, no boi, já foram 33,7 mil toneladas exportadas. E então, no ritmo que está indo até agora, vai nos 130 mil toneladas no mês. Então, há grande fôlego aí para esse segmento, né? Então, a exportação levando a carne bovina. O suíno também com excelentes números nessa primeira semana de fevereiro, 20,3 mil toneladas. No ritmo que está indo agora, se mantido, nós vamos exportar 80 mil toneladas. É provável que não, né? Mas pode chegar perto, né? Então é uns 70 mil toneladas de potencial, e o mês de fevereiro podendo ser um mês que vai bater recorde histórico de exportação de todos os meses. O que já se tem quase como certo é que o mês de fevereiro de 2020 pro suíno vai ser recorde histórico para fevereiro. Isso já está indicando aí, porque fevereiro do ano passado foram 45,9 mil toneladas, e em apenas uma semana já temos a metade praticamente do que foi o ano passado no mês todo. Então, segmento do suíno com excelente potencial também. Na exportação, que vai dando um fôlego ao segmento que vinha pressionado também em janeiro para baixo. Com relação a frango aí também, bons números nesse começo de fevereiro, com 112,4 mil toneladas exportadas na semana, potencial de passar de 400 mil no mês, e muito acima das 301 mil toneladas do mês passado. Então, o mês já começou com um pé no acelerador do frango também. Então, bons números, e devendo passar também o ano passado, que foram 289 mil toneladas. Então, o quadro é positivo para o frango também. Pé no acelerador das exportações das carnes. Então, vai quebrando um pouquinho aquela conversa de que vinha aqui muita gente cancelando contrato, chineses querendo rever contrato, segurando embarque. A realidade é que a China estava parada aí fazia 3 semanas praticamente, e voltou à atividade econômica nessa semana. Então, agora voltando a andar. Dá para ver que o próprio USDA está mostrando aí que a China vai importar mais soja. Então, a demanda é crescente mesmo, com problemas aí, que é o coronavírus, que deve continuar ainda atrapalhando um pouco o mercado. Mas, no geral, o quadro segue positivo para o agro, e nós vamos para um bom ano de safra e um bom ano de mercado novamente. O câmbio segue firme aí em função da dificuldade aqui do Brasil avançar com reformas. O Congresso atrapalha o Brasil, e aí o câmbio vai sendo pressionado, e o mercado internacional também acaba valorizando um pouquinho mais o câmbio brasileiro. Isso acaba beneficiando as exportações do agro toda, né? Então nós estamos aí, que nem já apontando, podendo passar os Estados Unidos na exportação de milho também. A gente projetava passar os Estados Unidos em 3 anos, mas caminhamos aí para talvez passar os Estados Unidos já nesse ano ou no ano que vem. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Cotações. Com fechamento em 11 de fevereiro, dólar para compra 4,33, soja no Porto Paranaguá 87,31, algodão arroba 94,19, milho em São Paulo 51,11, feijão, de acordo com o IBRAF, variando de R$165 a R$200 em Minas Gerais. Arroz em casca, Rio Grande do Sul, 50 quilos, 51,13. Café arábica, 60 quilos em São Paulo, 467,40. Tonelada do trigo no Paraná, 958,97. Boi gordo em São Paulo, 194,15. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 1.730,77. Frango congelado quilo em São Paulo, 4,81. Suíno vivo em Minas, o quilo, 5,49. Ovos Granja, 30 dúzias, Ceasa BH, R$110. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.